Vamos falar hoje sobre liberdade nos seus vários aspectos. Vamos conversar agora com César Romão. Liberdade interior, liberdade pessoal. O que isso significa? Vamos lá. César Romão, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, prazer imenso estar com você, Alcides. É sempre bom falar com você, porque eu sempre acredito que vou aprender alguma coisa. E termina o programa de aprendi uma coisa nova. Quer dizer que a gente busca a felicidade mais nos outros do que na gente mesmo. O ser humano, ele precisa aprender a olhar um pouquinho mais para ele, né? A gente está falando de liberdade aqui, eu vi você fazer a abertura. A liberdade praticamente tem início, as pessoas eram chamadas de libertas, né, que quando eram de uma nação que não era escrava. E hoje o que acontece? As pessoas, ao invés de pensarem nela, terem foco nela, elas focam nos outros. Elas vão ver o que os outros estão fazendo, vão dar opiniões nas coisas que os outros estão fazendo. Elas atuam mais ou menos como um regador de jardim. O regador de jardim joga a água lá embaixo, rega tudo que está longe, mas no pé dele é seco, porque não cai água ali. As pessoas precisariam cuidar mais do que está à altura das suas mãos. A minha liberdade começa onde a sua termina, ou vice-versa. Eu nasci ouvindo essa frase. Essa frase está certa? A liberdade é uma coisa que, primeiro, você tem que entender o que ela é e o que ela pode fazer por você. Ao longo da história do mundo, muitas nações, muitas pessoas conseguiram a liberdade, mas não sabiam o que fazer com ela. Então, a nação quer ser livre. Bom, a nação ficou livre. E daí? O que aconteceu agora com a nação livre, né? As pessoas hoje, nos relacionamentos, por exemplo, principalmente casamento, Alcides, essa é uma fala, talvez a número 1. As pessoas dizem assim, eu quero me separar porque quero a minha liberdade. Né? Como se quando ela casou aquilo fosse algum tipo de escravidão. E aí a pessoa fica livre. E aí ela passa a buscar algo que nem ela mesma sabe o que é. Então é muito importante você entender o que é liberdade para você, até onde a sua liberdade pode atuar, o que ela pode fazer por você. Porque quando você conquistar a liberdade, e agora? O que é que você vai fazer com ela? Por incrível que pareça, essa é uma pergunta que assola milhares de pessoas que conquistam a liberdade. Não só pessoas, nações também. Legião Urbana, eu cantei muito isso. Disciplina é liberdade. Ei. A disciplina, eu diria que ela te conduz à liberdade. Porque as pessoas Mas não é uma ideia controversa essa? Não é oposta? Não, pelo seguinte, a disciplina é um fator super importante ao desenvolvimento humano, principalmente para as relações humanas e para as relações entre o ser humano e a sociedade. A partir do momento que você é uma pessoa disciplinada, dentro dos conceitos, dentro dos preceitos de uma sociedade ou da sua própria vida, você vai conquistando o seu espaço na vida, você vai conquistando o seu espaço na sociedade. E é através da conquista desse espaço que as pessoas se sentem libertas. Por exemplo, a pessoa para habitar uma sociedade, ela precisa ter emprego, ter educação, ter estudado. Existem requisitos que uma sociedade exige para que você atue dentro dela. E para que você tenha liberdade nela. E a disciplina conduz você a isso. Quando a gente fala em liberdade, a gente tem uma tendência a aproximar liberdade do conceito de felicidade. E uma pessoa feliz é uma pessoa livre, inclusive interiormente. Quando a gente fala assim, a gente não está colocando assim ideais muito altos, muito longe daquilo que é o concreto ali do dia a dia. Será que o ser humano realmente consegue ser livre dessa forma, feliz dessa forma? Olha, a liberdade não tem nada a ver com felicidade para mim, são duas coisas completamente diferentes. Tanto é que se você pega casais que se separam, ficaram livres, mas estão infelizes. Não há felicidade nisso. A pessoa muda de emprego porque quer liberdade numa outra empresa, tá certo? Mas ela sai daquela que ela trabalhou muitos anos, ela não sai feliz não, ela sai triste. A felicidade, ela é algo que não existe, ela precisa ser conquistada, ela precisa ser construída. Construída. Então, como é que a gente constrói a felicidade? O que é que te faz feliz?
Você faz aí uma relaçãozinha das coisas que você supostamente acha que te fariam felizes e todo dia você vai ter que trabalhar um pouquinho por elas. Eu já fiz essa lista tempos atrás e, para minha surpresa, as coisas... Parece chavão que eu vou falar agora, mas foi uma surpresa. As coisas mais simples são as que mais eu gosto. Por exemplo, assistir me dá contentamento, não sei se é felicidade, mas assim, me faz bem a alma. Assistir um seriado que eu gosto, por exemplo, numa tarde de domingo, numa noite de domingo. Isso me faz bem. Poder fazer um passeio com algumas pessoas que, sei lá, me recordam a infância, outros tempos, me faz bem. Fiz uma listinha e comecei a perceber que essa tal de felicidade, eu acho que está mais simples do que eu havia pensado em outros tempos da vida. É que o cérebro das pessoas hoje, Dalcides, é muito complicado para voltar no simples. E isso é que está acontecendo, né? Então, as pessoas estão se complicando tanto, estão exigindo tanto delas mesmas, que elas estão naturalmente esquecendo de fazer o simples. De fazer o simples, que é mais fácil e é às vezes o que realmente você precisa na sua vida. Por quê? Olha tudo de sofisticado que você já fez. Aí você diz assim, puxa, o que eu gosto mesmo é de fazer isso aqui, de dar um passeio com meu filho, de andar com meu cachorro, prefiro isso do que ficar na fila do aeroporto, né? Então, essas pequenas coisas o ser humano nunca pode deixar de fazer, nunca pode deixar de esquecer, porque são nas pequenas coisas que a gente faz com que a liberdade atue na gente, que você se sinta bem, que você não se sente oprimido, que você não se sente obrigado. Porque, por exemplo, vai a uma festa, aí a festa é bacana, aí você tem que colocar o seu melhor terno, você já não quer muito colocar o seu melhor terno naquele dia, né? Se o seu carro é bacana, você vai ter que deixar com uma manobrista que você não conhece. Você já vai meio... A festa é bacana, é uma festa sensacional. Mas olha só as contrariedades que a vida vai colocando. Que você não conhece direito. Que você não conhece. Vai ter que estar sorrindo o tempo todo. Será que é realmente isso que você queria naquele dia? Ah, não, aquele dia eu queria ficar sentado, dando carinho para o meu cachorro, queria estar dando um abraço nos meus... Então, se é isso que te faz feliz, não corre disso. Não corra da sua felicidade. Eu te ouvindo falar, e eu estou me lembrando de quando eu fui me casar. E o meu casamento foi extremamente simples. Era eu, minha esposa, o padre e uma testemunha. Só isso, numa igreja vazia e distante. Mas uma coisa me chamou a atenção. Todos que me conheciam diziam assim, Dalcides, casamento, hein? Acabou, liberdade nunca mais. Mas nem sonhe com isso. Por que o casamento tem essa conotação? Essa conotação. É porque as pessoas não decidem pelo casamento, Dalcides. Eu acho que quando a gente casa, a gente tem que decidir pelo casamento. Você tem que trabalhar para colocar a sua felicidade na vida dela e ela trabalhar para colocar a felicidade na sua. Eu não sei porquê, boa parte das pessoas, né, tem essa coisa de que ela não pode estar unida, não pode ter uma aliança, não pode ter uma ligação, senão ela se sente aprisionada. Olha, eu tenho 25 anos de casamento com minha mulher, sempre faço tudo o que eu quero fazer, ela também, nenhum dos dois se sente aprisionado. Por quê? Eu acho que o segredo é você apostar no casamento, é você trabalhar pelo casamento, trabalhar pela união, trabalhar para os dois estarem juntos. É assim que você dá liberdade para as pessoas no casamento, porque aí cresce a confiança. O casamento que não tem esse trabalho, ele não tem confiança. Quando não tem confiança, aí acontece isso que você acabou de relatar. A gente tem aqui perguntas que foram deixadas nas redes sociais ao longo desses dias. A Lígia Fux, aqui de São Paulo, estava falando assim, pergunta para o César sobre o individualismo. A nossa geração é marcada pelo individualismo, é uma tendência da nossa época. Mais que isso, é mais que individualismo. Essa geração Y aí que está aí, né, que agora vem, nós teremos outras gerações aí do alfabeto, geração gama, geração alfa, né? Elas são egocêntricas. Elas acham que o mundo gira em torno delas. Elas são folgadas, egocêntricas. Então, elas são o centro do universo. Numa sala de aula, o aluno é o centro do universo, não é o professor. Numa empresa, o rapaz que entrou ali como trainee é o centro do universo, não é o presidente. Ele acha que o presidente
já está com os dias contados, porque ele entrou ali. É a geração do sabe tudo sem ter estudado nada, que é a geração egocêntrica. Né? Isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei, mas você não estudou, você não sabe. Então ele acha que sei. Isso é uma coisa que a gente vai passar muito aqui. E essa geração vai dar muito trabalho, principalmente para o professor. Né? Ô César, o que eu acho mais grave é o fato de achar que sabe, mas o não interesse em aprender. Muito. Né? Ainda o achar que sabe, tudo bem, é uma certa prepotência e tal, mas a falta de interesse em aprender algo novo, isso pode ser sério no processo de crescimento. Aí tem um problema de comportamento que é pior do que não ser, é pensar que é. Então, a pessoa pensa que é, Dalcídio. Ele acredita que ele sabe. Né? E quando ele é requisitado a mostrar aquilo que ele sabe e não dá certo, o mundo é culpado. Aí vem o processo da injustiça. Olha, eu sou injustiçado, eu sou um coitadinho, não me dão oportunidade. Isso está acontecendo demais, demais, demais. As empresas estão sofrendo com isso, as escolas, então, estão sofrendo assim de uma maneira brutal. Eu faço muita palestra em faculdade e a gente conversa muito com o professor, e os professores, essa é a maior reclamação deles. Vários filósofos, né, entraram em contato com a gente aqui, porque as reflexões realmente assim, são densas, profundas. É de Pinhalzinho, no Paraná, o William Cunha, que diz que assiste todas as noites o nosso programa, gosta. Olha, hoje é muito comum a gente acompanhar a ação da mídia sobre a vida das pessoas, que vão se tornando famosas. Então é nas redes sociais, jornais, revistas. Não é um preço muito alto que essas, aquele coloca aspas, celebridades ou pseudo-celebridades pagam pela liberdade pessoal? Olha, a fama é efêmera, né? Essa é uma frase já. E passa mesmo. Né? E passa mesmo, tá? Ela passa, não adianta porque passa. O mundo artístico sofre muito com isso. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Tem atores que, por exemplo, você vai ao museu da Madame Tussauds lá em Nova York e você passa com uma criança e começa a mostrar aqueles personagens famosíssimos, né? Se você não contar a história, ela já não sabe quem é mais. Né? Então, e pessoas foram famosíssimas. Agora, lutar pela fama, eu acho que você deve lutar pela sua fama interior, né? Aquela fama que te faz bem, que te faz feliz, como a gente conversou aqui, porque o mundo está cheio de heróis. Heróis ocultos, inclusive, não só esses heróis que aparecem na mídia. Uma mãe que sai de manhã de casa, deixa o filho numa creche, anda 3 horas de pingente no ônibus para poder trabalhar, volta, pega o filho e ainda cuida da casa, é uma heroína. Heróis como esse existem. E essas pessoas, para elas são famosas para o filho dela. Então você tem que ser famoso para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos. Esse universo que está bem próximo de você é o universo que você deve honrar, é o universo que você deve se preocupar, porque o resto é efêmero. E eu vejo gente assim que faz de tudo, mas de tudo mesmo, para ter sucesso. Quando essas pessoas começam a ter sucesso, assim, ou não querer mais o contato com o povo, ou já ficar irritado porque o procuram, ao mesmo tempo que atrai, cansa muito rápido, eu acho, e cria dependência em outras pessoas. Vejo histórias, por exemplo, de gente que já não está mais aí, como se dizia antigamente, na crista da onda, e sofre com isso. O importante, quando você está em ascensão na sua carreira, é você construir um legado. Se você aprender a fazer um legado na construção da sua carreira e você estiver tendo sucesso, você vai aprender a lidar com tudo isso, até quando passar. Até quando as pessoas não lembrarem mais de você, você fala, poxa, mas eu fui capa da revista tal. Ah, mas isso tem 10 anos. Né? Em 10 anos hoje você pode estar liquidado, ninguém nem lembra mais quem você é. Como muitos artistas que saem das novelas, por exemplo, né, ficam 3, 4 anos fora de novela, ninguém mais lembra quem é. Então, durante o seu processo de sucesso, as pessoas inteligentes e comprometidas com a vida, elas constroem um legado. Porque aí o legado fala por ela. Vou dar um exemplo simples aqui, que as pessoas conhecem. Ayrton Senna, por exemplo, é uma das pessoas que eu poderia citar que mais soube lidar com o sucesso durante toda a sua carreira, porque ele foi fazendo um legado. Né? Aí o sucesso da pessoa não termina.
E ele é um bom exemplo mesmo de algo que permanece. Falando em algo que permanece, acho que escrever um livro é algo que eterniza o coração da gente, os pensamentos. É um bom legado. Não é um bom legado? César Romão com O Milagre do Acaso. Um convite, um trabalho e uma nova vida. Falar sobre ele está disponível nas todas as livrarias do Brasil. É um livro que fala sobre o acaso. Você pode encontrar tudo sobre ele lá no meu Face também, é facebook.com/Romão César. O livro ensina, Dalcides, como é que você pode usar o acaso a seu favor. Como é que ele funciona, como é que ele acontece na sua vida. Então, acaso existe? Não existe. Não existe acaso? Não existe. Esse é o segredo do livro. Você vai descobrir que o acaso não existe. E você vai descobrir como é que ele acontece na sua vida, e aí você vai poder tirar muito mais proveito dessa história do acaso aí na sua vida. Então quer dizer que o acaso vai me proteger se eu andar... A música é linda, hein? Eu adoro essa música, né? Mas o acaso não te protege, não. O acaso ele é uma sucessão de circunstâncias que já aconteceram na sua vida, que você não percebeu, ou que passou despercebido na sua vida, que um dia elas vão entrar em convergência e oferecer um resultado a você. É sobre isso que o livro fala. Já que você conhece a causa, você vai poder melhorar o efeito. Esse é o segredo do livro. Quer dizer, você vai aprender a usar essa história do acaso para você praticamente todo dia. Você vai poder fazer acontecer um acaso na sua vida. E bom, claro, sempre bom. César Romão, eu fico sempre esperando mesmo seu retorno. É sempre um momento importante para o programa. Quero te agradecer. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Um abraço aos seus telespectadores. E bom final de feriado, né? Aproveita. Bom feriado aí.